people! Tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E essa semana eu vou falar um pouquinho sobre a primeira pergunta desse caderno aqui que eu comprei já faz um tempo. Quem me segue, né, há bastante tempo já viu esse caderno aqui no canal. Quando eu comprei ele e recebi, eu fiz o unboxing, então provavelmente quem me segue aí assiste muitos vídeos deve ter visto. Esse é o caderno filosófico, né? A capa aqui tem uma mensagem filosófica que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quem disse essa frase foi Sócrates, né? Aqui atrás tem também, olha, mais uma frase que é: a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. Quem disse foi Inácio de Loyola. Esse caderno aqui, eu tava até tentando procurar o nome da editora. O nome da editora, na verdade, é Cadernos Filosóficos. Eles têm um site que é www.cadernosfilosóficos.com.br, então é bem fácil, tá? É Cadernos Filosóficos, o nome do site. Tem até uma outra... Tem várias frases aqui no comecinho, ó. Tem uma de Shakespeare aqui que fala: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhes traga flores. Então, assim, qual que é a intenção desse caderno? É que você consiga conhecer você mesmo. Ele é um caderno de reflexões, ele é um caderno com perguntas filosóficas que vão fazer você refletir de uma forma que você vai passar a se conhecer melhor, sabe? Eu gosto muito desse tipo de atividade terapêutica, e eu tenho, toda vez que eu tenho um tempo, eu vou e respondo o caderno, né? Eu tô aqui na pergunta 21, e são perguntas, gente, que a gente escreve muita coisa. Geralmente eles dão assim, olha, 2 páginas para você escrever sobre aquilo, né, que é a resposta, aquilo que você acha sobre você mesmo em relação àquela pergunta. E aí, a pergunta, né, que eu quero debater ou conversar com vocês hoje é a primeira pergunta, que na verdade é uma pergunta que toda vez que eu falo com alguém sobre essa pergunta, as pessoas dão um bug, assim, elas param, elas travam, dá um pane no sistema, sabe? E por isso que eu resolvi compartilhar ela com vocês, porque eu queria que vocês pudessem ouvir a pergunta e conseguir refletir. Então, eu vou falar a pergunta e eu também vou falar um pouquinho sobre como eu responderia essa pergunta hoje, porque eu escrevi, né, a minha resposta aqui do caderno, ela já tem mais de ano. Tem mais de um ano que eu respondi essa primeira pergunta, porque eu não respondo as perguntas todos os dias. Eu vou deixando para quando eu estou com vontade ou preciso escrever, eu venho e respondo uma pergunta aqui para eu refletir sobre mim mesma. Então, provavelmente, o que eu sinto em relação a essa pergunta hoje não é como eu sentia quando eu respondi ela pela primeira vez. E tudo bem, a gente muda. Eu nem vou ler exatamente, eu nem vou reler o que eu escrevi, mas eu vou responder ela aqui para vocês de forma aberta, né? Refletindo como eu responderia essa pergunta hoje. Então, a pergunta é: quem você costumava desejar ser antes que outras pessoas dissessem quem você deveria ser? Então, assim, quem você costumava desejar ser antes que, né, as influências externas fizessem você mudar? Porque aqui fala outras pessoas fizessem você mudar, mas eu encaro como influências externas, porque podem ser outras pessoas no sentido de pessoas que você conhece, outras pessoas no sentido de pessoas que já passaram pela sua vida, mas talvez elas não estejam mais na sua vida. Outras pessoas pode ser no sentido de familiares, pode ser qualquer tipo de outras pessoas que por algum motivo fizeram o seu desejo mudar e você deixou de desejar ser aquilo que você desejava, ou quando criança, ou quando adolescente, ou quando jovem adulto, sabe? Então, quando eu escuto essa pergunta, eu penso no que eu desejava ser quando criança, e aí depois no que eu desejava ser no ensino médio, porque são coisas muito diferentes. Quando criança, você tem a inocência do não saber o que realmente você precisa
ter pra ser aquilo que você deseja ser, sabe? Quando eu era criança, mais ou menos com 8 anos, eu comecei a escutar muitas músicas. Foi quando eu conheci o mundo da música, assim, sabe? Conheci Spice Girls e comecei a prestar atenção nas músicas que tocavam na rádio, as músicas que os meus pais escutavam. Então, assim, foi mais ou menos por volta dos 8 anos que eu realmente, de fato, tive consciência de que não, agora eu escuto música e música é uma coisa que me encanta. Tipo, é mais ou menos quando eu tenho memórias de ter começado a prestar atenção. Obviamente que antes dos meus 8 anos eu já tinha escutado música, mas eu acho que antes disso, até os meus 8 anos, eu acho que era só, tipo, meio que som de fundo, eu não prestava atenção. Eu acho que não era uma coisa que me prendia antes dessa idade. E aí, depois dessa idade, que eu acho que foi quando eu comecei a escutar música, que não eram só as músicas que os meus pais escutavam. Tem isso também, nessa idade. Foi quando eu comecei a escutar Spice Girls, por exemplo, e quando também eu ligava o rádio e aí eu escutava aquela miscelânea de músicas, né? Porque na rádio tocava o que tava na programação, mas eu comecei a pensar sobre música mais sobre eu gosto disso, não gosto daquilo. Tipo, em relação à música, eu gosto dessas, mas eu não gosto daquelas. E então, o que eu desejava ser, né? Antes que a realidade do mundo, que a sociedade, que as outras pessoas fizessem com que eu entendesse o que você precisa ter pra você ser aquilo que você deseja ser quando criança, né? Eu desejava ser cantora. E assim, música pra mim tem muito a ver com cantar, com sons, com os detalhes da música e principalmente com a letra das músicas, o que aquela música de fato quer dizer. Então, quando eu era criança, eu desejava ser cantora, né? Então, eu acho que até os meus 12 anos, né, dos 8 aos 12 anos, que foi aquela fase, tipo, muito fã de Spice Girls, que eu queria muito ser cantora. E eu tenho memória de eu passar horas cantando no meu quarto, tipo, horas e horas e horas na minha fase pré-adolescente, assim, eu ficava muito cantando, e daí eu lembro que já mais pra perto dos 12 anos, eu gravava música das rádios, sabe, em fita cassete, que você ficava o dia inteiro esperando uma música que você gostava de tocar, e daí você clicava e gravava pra poder depois você escutar quando você queria. Então, tipo assim, eu tenho muito essa memória de amar cantar e de querer muito ser cantora, assim, sabe? Mas aí, por que eu deixei de querer ser cantora? Porque depois que eu fui pegando uma certa idade, 12 anos, eu comecei, né, tipo assim, eu não era madura ainda, porque ainda era criança, né, eu era pré-adolescente. Porém, eu comecei a entender que, para ser cantora, você precisa cantar bem. Que é uma coisa que eu não faço. Então, meio que não é que necessariamente alguém me falou, tipo, você não pode ser cantora porque você não canta bem. Mas eu acho que conforme eu fui deixando de ser muito criança, né, tipo, 7, 8 anos, você ainda é muito criança e muito no mundo da lua. E quando eu fui perdendo um pouco dessa inocência e virei pré-adolescente pra depois virar adolescente, eu acho que eu fui entendendo que tá, beleza, eu tenho esse sonho de criança de ser cantora, mas para isso precisa-se de talento. Hoje, pelo menos, investimento de tempo e dinheiro para você aprender a habilidade de cantar, né? Porque, tipo, também tem isso. Nem todo mundo nasce com a voz da Adele, nem todo mundo nasce com a voz da Beyoncé. Porém, você pode aprender a cantar afinado dentro da voz que você nasceu. Então, o talento é muito importante, mas não quer dizer que se você não nasceu uma cantora, tipo de ópera, por exemplo, não quer dizer que você não possa treinar essa habilidade. Mas para você treinar essa habilidade, você precisa de dinheiro para pagar um professor, ou uma aula particular de canto, ou em grupo, né? Existem corais, existem várias escolas que você pode aprender a cantar em grupo, ou você pode aprender a cantar no individual, mas isso exige tanto investimento em dinheiro e investimento de tempo para você, tipo, sair do não sei cantar e sou muito ruim para vou aprender a dominar
essa técnica e criar a habilidade de cantar afinado dentro da voz que você nasceu. Mas, gente, eu era tipo 12 anos, eu estudava e pra mim isso era o suficiente. Então eu acho que mesmo que com 12 anos eu tenha entendido que, tipo assim, olha só, pra você ser isso que você deseja ser, a sociedade ou as outras pessoas esperam que você tenha uma certa habilidade. Então, não vai estar sendo nesta vida. Tipo assim, eu acho que quando eu fiquei pré-adolescente ou adolescente, eu consegui entender que eu não tinha aquela habilidade, mas eu também acho que eu não tinha maturidade pra entender. Hoje eu entendo que eu poderia ter, por exemplo, pedido com os meus pais para pagar uma aula de canto. Tipo, hoje com 34 anos, eu sei que essa é a realidade, mas com 12 anos, eu acho que eu não tinha essa noção também de que, tipo, pede para os seus pais te pagarem um cursinho para você poder criar habilidade, tipo, aprender as técnicas e tudo mais. Mas eu acho que aqui no. Eu fui uma pré-adolescente muito inocente, assim, sabe? A minha vida sempre foi: vai pra escola, estuda, se dedica, que é isso que você tem que fazer, sabe? Eu fui uma pré-adolescente que, tipo assim. Eu não tinha muita malícia nas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que com 12 anos eu não consigo. Por algum motivo, não sei explicar direito, mas talvez inocência, falta de conhecimento de mundo. Eu nunca pensei em pedir, por exemplo, os meus pais pagarem, tipo, esse tipo de curso pra mim, sabe? Eu só ficava trancada no meu quarto cantando horas e horas e horas. E sabendo que, tipo assim, bom, eu acho que não vai rolar de eu ser cantora. Então, eu acho que quando eu entrei na adolescência, tipo, eu meio que cliquei, tipo assim, vamos desejar ser outra coisa, sabe? Tipo assim, mas eu não tenho uma memória, tipo, não é um trauma de infância, não é uma memória muito negativa. Eu acho que foi só o crescimento natural das pessoas. Você deixa de ser extremamente inocente e achar que, tipo, igual tem criança que pensa assim: ai, meu sonho é ser astronauta. Tá, mas tipo assim, se os seus pais não têm a sacada de pegar e falar assim, beleza, meu filho de 6 anos sonha em ser astronauta, então, tipo assim, vamos investir tudo em educação científica para ele um dia virar um astronauta. Ou tipo assim, minha filha de 6 anos sonha em ser modelo, então, beleza, vamos investir em agências de modelo desde pequenininha. Então, tipo assim, quando você é criança, você não tem muito do saber isso, né? Então eu acho que foi natural de eu ir crescendo e entendendo que para você ter uma certa profissão, você precisa saber fazer certas coisas. Que aí no caso, para eu querer ser cantora, eu tinha que saber cantar bem, pelo menos bem o suficiente para agradar algum tipo de público, né? Porque não existe isso de agradar todo mundo, gente. Nem a Beyoncé agrada todo mundo, nem a Adele agrada todo mundo, nem Taylor Swift agrada todo mundo. Então, assim, é claro que não dá pra agradar todas as pessoas. Mas é isso. A primeira fase da minha resposta pra essa pergunta é isso. É tipo assim. Quando eu fui crescendo e entendendo que era necessário para realizar esse sonho de querer ser cantora, eu entendi que, tipo, não vai dar pra mim, a vida que segue, né? Apesar de que, antes de eu ir pra Irlanda, eu fui pra Irlanda em 2014. Então, em 2013, eu fiz um curso de 2013 para 2014, eu fiz curso de canto. O curso levaria do 3 anos e meio. Então, eu fiz 1 ano e meio de curso de canto. E é claro, né? Continuei não tendo talento, continuei não sabendo cantar direito, mas 1 ano e meio me deu uma base, assim, pelo menos para treinar mais o meu ouvido. O que me ajuda bastante como professora de inglês, porque eu aprendi a escutar mais as nuances dos sons, assim, sabe? Pelo menos no curso que eu tava fazendo com o professor que eu tava fazendo, a gente focou nesse iniciozinho, porque, tipo assim, ainda faltavam 2 anos de aprendizado para eu fazer o curso, mas eu parei o curso para poder viajar para Irlanda. Então, pelo menos nesse primeiro 1 ano e meio, a gente treinava, assim, a voz, treinava, assim, técnicas vocais, mas o que o professor mais pegou comigo foi a questão do ouvir e tentar
né, prestar atenção nos detalhes, e isso me ajudou muito como professora de inglês. Então, o curso de canto foi muito válido para a profissão que eu tenho hoje, que é ensinar inglês. Tanto que a questão dos fonemas, mexer a boca, aquecer a voz e prestar atenção nos detalhes dos sons, cara, isso me ajudou muito. Mas não canto bem, continuo não cantando bem e eu sei disso. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito negativa quando você fala que você não canta bem. Gente, eu comecei o curso porque eu sabia que eu não cantava bem, eu queria pelo menos ser menos pior. Eu fiz um ano e meio de curso, eu não cheguei a concluir o curso. Eu acho que se eu tivesse feito os 3 anos e meio de curso, talvez eu conseguisse cantar bem o suficiente pra dizer que, tipo, eu canto dentro do tom, ou eu canto na afinação certa. Mas faltou aí 2 anos de curso para eu concluir o primeiro ciclo do curso, porque depois dos 3 anos e meio você pode continuar se aplicando no curso de canto, melhorando cada vez mais. É aquilo, né, gente? A gente nunca para de aprender, a gente nunca para de desenvolver uma habilidade, entendeu? Mas eu sei que eu não canto bem porque eu aprendi o básico das técnicas e eu sei que eu não sei fazer todas as técnicas ainda, entendeu? Tipo assim, então eu sei da realidade, que tipo assim, para uma pessoa cantar bem, precisa desenvolver muito mais essas técnicas. Uma das coisas que eu não sei fazer direito é controlar a respiração, entendeu? Quando o cantor tá fazendo notas muito longas, tem técnicas para você conseguir segurar o ar e ir soltando de uma maneira que você vai conseguir segurar o ar por aquele tempo todo para segurar a nota. E a gente treinava técnica de respiração durante as aulas de canto, mas como eu interrompi o curso, eu não cheguei num nível de habilidade boa o suficiente pra dizer que tá, tipo, ok ou bom. E tá tudo bem, eu sei que se eu voltasse, por exemplo, pra um curso, há muito espaço para melhora. Muito espaço para melhora. Mas, assim, hoje eu levo isso como uma coisa que, tipo assim, eu ainda amo cantar. Toda vez que eu escuto música, se for uma música que eu gosto, eu vou cantar junto. Mas foi uma habilidade que me ajudou na minha profissão de hoje, né? Tipo, me ajudou bastante a treinar o ouvido para ser uma professora de inglês melhor, apesar de eu ser uma péssima cantora. Mas eu acabei deixando, né, quando eu virei pré-adolescente, adolescente, de ter esse desejo. Não foi diretamente, né, igual eu falei, porque alguém me disse pra, tipo, você é doida, que não sei o que lá. Ninguém nunca me disse isso. Mas eu acho que eu fui amadurecendo e percebendo que, tipo assim, não vai rolar isso. Agora, outra coisa que eu queria muito ser quando eu era adolescente, quando eu tava no ensino médio, foi que teve uma época, eu acho que no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, que eu cismei que eu ia fazer relações públicas na faculdade. Gente, o ensino médio são 3 anos bizarros na vida de todo adolescente, porque, tipo assim, ficam todos os adultos, tipo, esperando que você escolha aquilo que você vai fazer pro resto da vida, e você tem 15, 16 e 17 anos. Tipo, que maturidade você tem pra escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida até os seus 17 anos? Nenhuma, porque, tipo assim, hoje eu com 34 anos, eu consigo mais ou menos tomar decisões baseadas em maturidade e um pouco da minha vivência. Isso porque eu ainda me considero uma pessoa nova. Tem pessoas que são minhas amigas, né, que já têm muito mais experiência que eu consulto, entendeu? Pra, às vezes, tomar algumas decisões com baseado em mais maturidade, mais experiência de vida. Mas, cara, o que eu sabia da vida com, tipo, 15 anos pra tomar a decisão que eu ia ser, tipo, relações públicas, né? Tipo, relações públicas não, gente, relações internacionais. Eu queria fazer faculdade de relações internacionais, porque eu queria ser diplomata. Imagina eu no mundo louco de hoje em dia, com um monte de guerra, um monte de problema entre países, democracias, tipo, implodindo de dentro para fora, e eu lá, diplomata, lidando com a relação entre os países. Tipo, eu acho que eu falei errado nas 2 primeiras vezes, mas o que eu queria ser quando no ensino médio, eu queria ser relações internacionais. Eu queria fazer faculdade de relações internacionais e virar diplomata. E aí eu tinha esses... Porque, tipo assim, quando eu tava no ensino médio, eu já fazia curso de inglês há bastante tempo. Eu entrei no curso de inglês com 12 anos. Então, quando eu tinha, né, tipo, 15 anos, já tinha aí 3 anos de curso de inglês e eu fiz, até eu terminar o ensino médio, eu ainda fiz curso de inglês. Eu lembro que eu saí
do curso de inglês depois que eu tinha me formado no ensino médio, porque eu comecei a trabalhar, e daí não conseguia mais ir no curso de inglês. É engraçado, né? Eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro. Dinheiro assim, né? Salário mínimo, porque eu era caixa de mercado. Mas, como eu trabalhava de caixa de mercado, e eram turnos assim de tipo 12 horas, eu não conseguia ir no curso de inglês. Então, o meu pai poderia, por exemplo, não pagar mais o curso pra mim, porque eu teria dinheiro pra pagar o meu próprio curso, mas eu não tinha mais tempo de ir no curso de inglês. É o que acontece com milhões de adultos hoje em dia, né? Tipo assim, você trabalha pra ter dinheiro pra fazer as coisas, mas daí você não tem tempo de fazer as coisas que você gostaria de fazer com o seu dinheiro. Enfim, aí eu lembro que um dia o professor de geografia do ensino médio estava perguntando com as pessoas. Acho que quase em todas as aulas do ensino médio chega um momento que você tem que falar sobre vestibular e sobre o que você quer fazer no vestibular. Daí eu peguei. Eu sempre tive muita vergonha de participar das aulas, mas eu participava das aulas. Eu participava porque a nerd em mim falava que, tipo assim, se o professor tá perguntando e você talvez saiba a resposta, participa da aula. Porém, a pessoa introvertida em mim e muito tímida em mim ficava, mano, você vai falar um negócio, vai falar algo muito idiota e todo mundo vai rir da sua cara. Toda vez que eu ia participar, tipo assim, que eu tinha que dar uma resposta em voz alta, eu dava a resposta em voz alta. Só que eu acho que quem estudou comigo talvez não tenha percebido isso. Ou talvez percebia, porque, tipo, eu sempre fui muito nerd. E eu sempre me senti uma pessoa muito tímida, apesar de eu conversar com todas as pessoas. Mas, assim, eu tenho que dar um contexto de como que foi meu ensino médio. Eu fiz ensino médio em escola particular numa época que a minha escola particular, no começo, só tinha aula até a 8ª série. Quando eu terminei a 8ª série, a escola resolveu fazer a primeira turma de primeiro ano. Então, tinham poucos alunos, porque apesar de terem, eu acho que 2 ou 3 turmas de 8ª série, como a escola não tinha ensino médio naquela época, já era normal para você chegar na 8ª série, sair daquela escola e ir para outras escolas da região. Então, foi uma debandada da 8ª série, mas algumas pessoas ficaram pro primeiro ano. Eu lembro que a minha turma do primeiro ano tinha 22 alunos, pouquíssimos alunos. Não é normal você estudar no Brasil numa sala que só tem 22 alunos, né? Aí, algumas pessoas não quiseram ficar na escola pro segundo ano. Eu lembro que teve repetência nesse ano. Aí foram, se eu não me engano, 19 alunos, se eu não estou errada, pro segundo ano. E o meu terceiro ano, gente, tinha, eu acho que 15 alunos. Tipo, no terceiro ano, 15 alunos numa sala de terceiro ano. Foi muito exclusivo, sabe? E eu lembro que nessa época também a gente ficou com dificuldade financeira. Meu pai até cogitou me tirar da escola. Na verdade, a gente foi conversar com a direção pra, tipo, fazer o meu desligamento da escola. E aí a direção falou assim, não, espera um tanto aí que a gente tá planejando umas promoções aí na escola, espera pelo menos mais um mês. Porque eu ia sair meio que no meio do ano letivo por falta de condição financeira, mas eu não lembro se foi no segundo ano. Eu não lembro se isso aconteceu no segundo ano ou no primeiro ano. Gente, tem mais de 15 anos que eu saí da escola, tá? Eu me formei no ensino médio em 2006. Então, as minhas memórias são muito confusas já dessa época, porque, tipo, já passaram 15 anos, né? Então, pode ser que eu esteja confundindo alguns dados, mas eu acho que foi do segundo ano pro terceiro ano que eu ia sair da escola particular, porque não tinha mais como pagar. Só que daí a gente foi conversar para poder fazer o desligamento. Eu lembro que eu fui com meu pai na reunião, né, com a coordenação ou direção, não sei. Aí falou assim, não, espera um pouco. Espera mais um mês, pelo menos. Aí, nisso que a gente foi esperar um mês para poder fazer o desligamento, a escola anunciou que os alunos com as 3 maiores notas iam ganhar desconto. Aí, tipo assim, quem ficasse em primeiro lugar na somatória das notas
ia ter 100% de desconto, então não ia pagar mensalidade naquele bimestre ou naquele período. Eu acho que na época não era bimestre, mas era período. Quem ficasse em segundo lugar ia ter 50% de desconto, então ia pagar metade da mensalidade. Quem ficasse em terceiro lugar, acho que ia ter 25% de desconto. Eu sei que foi assim, sei que rolou um negócio de desconto. Só que, gente, tinha pouco aluno na minha turma, tipo, uns 19 alunos no segundo ano e 15 alunos no terceiro ano. Então, como tinham poucas pessoas, acabou que ficava eu e mais um aluno que brigando pelos 100% de desconto. Então, eu sei que por causa dessa promoção dos 100% de desconto, eu pude terminar de cursar o ensino médio nessa escola, porque eu já estudava muito, então continuei estudando muito para poder ter o somatório de todas as notas maior, para poder ter os 100% de bolsa, para poder continuar ficando na escola. Então, foi assim que eu terminei o ensino médio nessa escola, porque eu sempre ia somando as maiores notas, rezando pro outro aluno não ficar com as notas maiores do que eu, porque tinha um amigo meu, que na verdade ele era meu amigo, eu considero ele meu amigo até hoje, apesar da gente, tipo, da vida, tipo, a gente não se falar mais por questões de, depois que você sai do ensino médio, é muito difícil manter amizade com as pessoas do ensino médio, mas era aquela briga, tipo, eu e esse meu amigo tentando os 100% de bolsa. Mas eu consegui terminar o ensino médio nessa escola. Então, em algum momento surgiu, né, na aula, tipo assim, o que vocês vão fazer no vestibular? Daí eu peguei e fui, né, com toda a minha timidez, mas ao mesmo tempo respondendo, porque eu achava um absurdo o professor perguntar e, tipo, todo mundo ficar quieto e, tipo, deixar o professor no vácuo. A nerd em mim abriu a boca e falou, queria fazer relações internacionais. Aí esse professor de geografia falou assim, mas relações internacionais é muito impossível, porque você tem que falar umas 3, 4 línguas, você tem que viajar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não sei o que lá. Aí ele despejou a realidade do que uma pessoa realmente precisa ter de habilidades pra ser um diplomata. E daí eu fiquei pensando, mano, já não tá dando nem pra pagar a escola e quase não tá dando pra pagar o curso de inglês. Como que eu vou aprender espanhol, francês e alemão e ter mais esse monte de outras habilidades e pagar a faculdade de relações internacionais, porque tipo, na minha região, a única faculdade federal que tem na região que eu moro é a UF Volta Redonda. E na UF tinha engenharias na época. Eu acho que hoje, se eu não me engano, tá entrando umas coisas na área de humanas. Se eu não me engano, hoje tem psicologia na UF, eu posso estar errada. Mas em 2006, a UF só tinha engenharia. Tipo, tinham 3 ou 4 cursos de engenharia na UF. E por que eu tô citando tanto a UF? Porque é a única faculdade da região que eu podia cursar gratuitamente sem ter que morar fora. Porque, tipo assim, eu sabia que a minha realidade era, não tem como me bancarem morando em outra cidade, porque morar em outra cidade quer dizer alugar um lugar, pagar comida, transporte. Sabia que eu ia ter que fazer faculdade na minha região, para eu poder morar na casa dos meus pais e estudar, que era o que eu já fazia. Então, a minha realidade, naquela época, tipo, mesmo com 16, 17 anos, eu já conseguia ter um pouco mais de maturidade para pensar sobre isso. Então, eu pensei, das faculdades aqui, a que é de graça é a federal. Então, eu tinha nota para passar, eu sempre tive nota para passar. Eu estudava muito e mesmo quando eu ficava com dificuldade, eu corria atrás. Eu lembro uma época que eu fiquei com muita dúvida numas matérias de física. E aí uma das minhas primas já estudava engenharia. Eu tenho 4 primos engenheiros, mas que são mais velhos do que eu, são 2. Então, eu tenho 2 primos engenheiros que, se eu não me engano, quando eu estava no ensino médio, eu acho que eles já estavam formados ou um já estava formado e trabalhando com engenharia. E essa prima que me ajudou, ela... Cara, agora eu não vou lembrar com exatidão se ela já era formada ou se ela estava cursando
fazendo o curso dela de engenharia na faculdade. Mas enfim, os dois são muito, 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 muito inteligentes. Aí eu pedi ajuda com essa prima minha, tipo, se ela podia me ajudar, porque eu tava com muita dificuldade em uma matéria de física que eu não tava entendendo direito. Ela me ajudou, eu estudei. Então, assim, eu sempre tive notas muito boas, então eu sabia que existia possibilidade de talvez passar na federal pra engenharia. Porém, gente, no terceiro ano eu tava tão exausta de estudar, tão exausta de estudar, que eu pensei, poxa, queria ser diplomata. Não vai rolar porque para eu estudar relações internacionais eu tenho que sair daqui e morar em outro estado ou outra cidade. Então, depois, né, da avalanche de realidade que o professor de geografia me passou sobre ser diplomata, tipo, o que você precisa para ser diplomata? Não vai rolar. Então eu pensei, beleza, faculdade de graça é engenharia. Tenho que passar na engenharia. Só que, gente, no terceiro ano eu tava tão exausta. Porque, assim, eu passei a minha vida inteira estudando muito. Eu sempre fui muito nerd, sabe? E aí, no terceiro ano, me deu uma exaustão. Tipo, bateu uma exaustão e eu falei assim, quer saber, eu não vou estudar mais. Eu vou trabalhar. Eu vou sair da escola e eu vou trabalhar. Eu não vou prestar vestibular pra fazer engenharia. Me bateu uma louca. Eu nem lembro qual foi a reação dos meus pais, mas provavelmente eles mais ou menos aceitaram de boa, porque eu não tenho memória. Eu acho que se tivesse sido uma resposta traumática, do tipo, se eles tivessem brigado muito comigo, eu acho que eu teria memória disso. Mas como eu não lembro o que eles falaram, provavelmente foi de boas. Tipo, desculpa, gente. Tipo, beleza, você não quer ser engenheira? Não presta vestibular, mas vai trabalhar. Tanto que eu lembro que com 18 anos minha carteira estava assinada, eu estava trabalhando de caixa de mercado. Tipo, meu primeiro emprego foi caixa de mercado, porque eu já tinha experiência como caixa de mercado ajudando meu pai no mercadinho de bairro que ele tinha. Meu pai foi dono de um mercadinho de bairro por muitos anos, de sociedade com meu tio. Então eu tinha experiência de... Como é que chama? Assim, não é como se eu tivesse trabalhado pro meu pai, como eu disse, né? Tipo, o meu foco durante a minha vida toda foi estudar. Mas de vez em quando eu ia lá de chata e enxerida e botava as coisas na prateleira, ficava no caixa com meu pai, então eu aprendi algumas habilidades. Então, tipo, quando eu fiz 18 anos, que eu falei assim, vou trabalhar, que habilidade que eu tenho? Mercado. E aí tinha aberto um mercado grande de uma rede que na época era muito grande. Esse mercado até já fechou, não existe mais. Mas era uma rede muito grande que veio aqui pra nossa cidade. Então até meu pai e meu tio mesmo, tipo, eles tinham um mercado muito pequenininho, mas eles mesmos me aconselharam, tipo, vai pra esse outro mercado, que é uma rede muito grande. Você vai poder se desenvolver muito mais lá do que ficando aqui no mercadinho de bairro. Daí eu fui, virei caixa de mercado, com 6 meses virei supervisora da frente de loja ali. Eram 4 supervisoras, eu era uma das 4. Enfim, mas aí foi com Deus o sonho de ser diplomata e foi com Deus também engenharia. Mas a engenharia não era um sonho. A engenharia nunca foi um sonho e eu dou graças a Deus por ter tido aquela estafe, aquela loucura que me bateu no terceiro ano. Eu acho que foi, tipo, o universo me protegendo de uma vida muito infeliz como engenheira, porque hoje eu sou professora de inglês e eu tenho muito contato com pessoas que trabalham em empresas muito grandes, que trabalham ou como engenheiro, ou como administrador, ou como, sei lá, RH, tipo, no geral. E, gente, a vida das pessoas que trabalham para empresas, tipo, multinacionais, pra mim, ia ser um sofrimento muito grande, porque não tem nada a ver com o que eu gosto no meu dia a dia. Tipo assim, eu tenho certeza que se eu tivesse que trabalhar numa empresa grande, com chefe me ligando o tempo todo, me cobrando, sendo injusto, sendo machista, sendo, sei lá, sabe? Porque eu fico sabendo de tantas histórias de pessoas que trabalham nessas empresas, que hoje sabe quando uma coisa dá muito errado na tua vida e aí depois que passam os anos, você para e pensa assim, tipo, deu errado porque era pra dar certo. Então, tipo assim, eu acho que eu fiquei com burnout no terceiro ano, porque literalmente eu não aguentava mais estudar. Tipo assim, eu lembro do sentimento do terceiro ano de tipo assim, depois que eu sair do terceiro ano eu não vou abrir mais um livro na minha vida. Daí
tô eu enfiada nos livros. Mas assim, eu lembro do sentimento do tipo assim... Eu cheguei à beira de começar a odiar estudar, sendo que hoje uma das coisas que eu mais gosto é estudar. Mas eu acho que no terceiro ano do ensino médio foi tanta pressão e você tipo com 16, 17 anos, ainda é adolescente, ainda tem todas as questões de hormônio, ser muito imaturo, e na época eu namorava, e aí tipo assim, eu acho que sei lá, eu entrei em parafuso e decidi que eu não ia fazer faculdade, que eu não ia fazer vestibular. Tipo, eu lembro da reação de algumas pessoas do tipo assim, não acredito que você não vai ser engenheira. Tipo, não acredito que você não vai tentar o vestibular da UF. Porque, gente, eu me neguei a fazer a inscrição. Eu não fiz a inscrição pro vestibular. Eu falei assim, não, porque eu não quero fazer a inscrição. Eu não vou gastar o dinheiro da inscrição. Eu não vou fazer essa prova porque eu não quero passar. Porque eu pensei, gente, e se eu faço a prova da UF e eu passo? Porque, assim, a minha família... Estudando agora psicopedagogia, eu sei que traços, né, de inteligência e traços também de transtornos de aprendizado, os transtornos de aprendizado, elas têm traços genéticos, assim como as altas habilidades / superdotação também têm traços genéticos no sentido de que, tipo, as suas chances de desenvolver altas habilidades e superdotação são maiores se pessoas da sua família, parentes, antepassados tiveram isso. Eu não estou falando que tem casos de altas habilidades ou superdotação na minha família, mas, tipo assim, na minha família, por parte de mãe, todo mundo é muito inteligente. Tipo assim, meus primos, todos engenheiros. Então, assim... Eu tenho, tipo, era o natural, porque na minha família o natural são as pessoas serem, tipo assim, academicamente bem-sucedido. Então, o normal, tipo assim, nem em casa, era o, tipo, pra mim e pros meus primos, era tipo assim, o normal é você tirar 90, o normal é você tirar 100, tipo, é o normal, tipo... eu tenho primos que, tipo, estudaram em escola pública a vida inteira e passaram na primeira tentativa na UF, que era um vestibular que na época era, tipo, o mais difícil. Então, tipo assim, muito esforçados, muito inteligentes, são traços da família. Então, eu pensei naquela época, com 17 anos, entrando em parafuso do tipo, não quero mais estudar. E aí eu falei, eu não vou tentar essa prova. Eu não vou tentar essa prova, porque se eu sentar na frente da prova, eu vou querer acertar a prova. Então eu não vou fazer a prova, porque se eu passar, vai ser muito mais difícil eu não me matricular. Gente, imagina eu passo na federal e me nego a me matricular. Eu não ia fazer isso, então eu me neguei a fazer a prova, porque eu tava exausta de estudar. E eu pensei... Eu queria ser diplomata na época. Eu queria falar 5 línguas e morar, sei lá, ser diplomata brasileira no Canadá, ser diplomata brasileira na Austrália, ser diplomata brasileira, sei lá, em Malta, entendeu? Eu queria essa vida, mas como eu sabia que essa vida eu não ia ter, eu também não queria falar assim, também não vou prestar a prova para engenharia. Me neguei. E aí eu fui trabalhar de caixa de mercado. E aí depois, com o tempo, a vida foi acontecendo. Acabei virando professora de inglês. E hoje é muito mais tranquilo, porque hoje eu trabalho pra mim mesma. Eu sou professora de inglês particular. Eu escolho os meus horários. Se eu quero, tipo assim, se eu quero concentrar os meus alunos todos à noite, eu dou aula só à noite. Se eu quero concentrar os meus alunos todos de manhã, eu concentro eles todos de manhã. Eu tenho uma liberdade de tempo muito grande, mas, tipo assim, salário de professora. Ia ficar feliz se eu tivesse um salário de um engenheiro? Tipo, ia. Mas... meu salário é de professor e tá tudo bem, porque eu tenho tempo. Porque hoje, conhecendo também, igual eu falei, conhecendo um pouco das histórias do dia a dia de quem trabalha para empresas, o jeito que as empresas injustamente sugam as pessoas, eu tenho certeza que eu ia odiar essa vida, sabe? Tipo assim, hoje, qual o horário que é agora? Tipo, são 4h27 e eu tô aqui gravando vídeo pro YouTube. Entendeu? Porque eu só vou começar a trabalhar às 6h30 da noite. Na verdade, eu já dei algumas aulas hoje de manhã. Eu trabalhei até 1h, parei pra almoçar, daí eu fiz meu almoço devagar, descansei, li das 2 até as 4 e vim gravar pro YouTube. Então, assim, eu tenho tempo livre, sabe? Quarta-feira eu nem dou aula nem de manhã e nem à tarde. Eu dou aula só à noite. Como eu dou aula pra adulto, as minhas noites são todas lotadas, porque adulto para de trabalhar geralmente 6 horas, daí faz aula de 6h30 até
as 9. Mas assim, imagina se eu não tivesse tempo livre durante o dia, entendeu? Então assim, não deu certo como cantora, não deu certo como diplomata, escolhi que não queria ser engenheira. Então, tipo, hoje eu vejo que a realidade profissional que eu tenho se encaixa na minha personalidade, porque eu sou essa pessoa, eu preciso de tempo livre. Tem épocas que eu pego muito aluno que eu começo a pirar, tipo assim, quando eu encho a minha semana de muita aula, tipo assim, já chegou a época de eu ter 20 e tantos alunos no particular, então isso quer dizer que são 27 horários por semana, sendo que tem pessoas que fazem 2 vezes por semana, tem pessoas que fazem 3 vezes na semana. Então, na época que eu tava com, sei lá, 25 alunos, eu dava umas 40 aulas por semana, porque a maioria faz 2 aulas por semana. Algumas fazem uma aula só e algumas fazem 3. Então, assim, eu tava pirando. Nossa, 40 aulas semanais, eu tava, tipo, tendo um treco porque eu não tinha tempo pra mim mesmo. Hoje eu tenho bem menos alunos por escolha, tá? Eu tenho menos de 20 alunos, eu acho que eu tô com uns 15 alunos agora, mas por escolha, porque eu lotei as minhas noites, mas eu escolhi ter, tardes livres. Eu escolhi trabalhar de manhã e ter o meu depois do almoço. Eu escolhi não dar aula nas sextas-feiras, entendeu? Então, assim, eu acho que deu errado para dar certo, mas é sobre isso, né? Quando eu reflito sobre essa pergunta, vou ler a pergunta aqui de novo, só pra gente retomar o tópico aqui para encerrar, que é o que eu desejei, né? O que você costumava desejar ser antes que outras pessoas dissessem quem você deveria ser. Eu penso muito nisso, nas profissões que eu já pensei em ter, mas por causa da realidade, eu acabei desistindo, né? E eu reflito que hoje a realidade é bem mais tranquila do que se eu tivesse sido aquelas outras coisas. Porque hoje eu fico pensando, imagina eu, diplomata, no meio da confusão política e de diplomacia que existe hoje no mundo. Não ia estar passando muito bem das ideias também, tentando lidar, né? Se eu fosse cantora, ai, gente, aí depende muito, né? Que tipo de cantora? Eu ia ser, tipo, bilionária, tipo Taylor Swift? Não, porque, né, tem a questão do talento. Então, talvez... Porque, tipo assim, a questão do cantora que era lá quando eu era pequenininha... O que é o sucesso como cantora? É o reconhecimento? É a fama? É o dinheiro? É os três juntos? Aí eu fico pensando, será que eu ia gostar de ser famosa? Sendo que eu, por muito tempo na minha vida, fui extremamente tímida. Talvez eu não ia gostar, entendeu? Será que ia ser legal ter que ficar viajando pra fazer show? E aí eu fico pensando... Esses cantores, quando eles alcançam, tipo, um nível de fama muito grande, você marca show pra daqui a 1 ano, pra daqui a 2 anos. E se naquele dia você tá doente? Se te der uma dor de barriga, não importa, você tem que fazer o show assim mesmo. E se chover, quantas vezes eu já vi, tipo, Taylor Swift, Beyoncé fazer show na chuva, gente? Aí eu fico pensando, será que eu ia querer ter essa vida? De tipo assim... Não importa como eu estou me sentindo hoje, eu tenho que subir no palco e cantar para um monte de gente. Eu não sei, eu acho que não ia combinar comigo, até porque na minha adolescência eu fui muito tímida. Tipo, eu tenho essa questão um pouco de falar, de ter uma certa vergonha de falar em público. Ai, mas você tá fazendo vídeo pra internet. Gente, fazer vídeo pra internet não é a mesma coisa que falar em público, não. Eu estou aqui sozinha no quarto, falando pra uma câmera. A realidade é que eu estou falando sozinha pra uma câmera. Não tem um público me assistindo. Eu sei que o vídeo vai pra internet, e eu sei que potencialmente pessoas vão assistir, mas não tem a pressão dos olhinhos das pessoas me olhando enquanto eu estou falando, sabe? Eu estou falando sozinha para uma câmera. Então, é completamente diferente de uma profissão na qual você tem que cantar e falar para, sei lá, 10 mil pessoas, né? Se você for muito bem sucedido, tipo Ivete Sangalo, muito bem sucedido no Brasil, falar para um Maracanã lotado, eu não sei, eu acho que não tem muito a ver com a minha personalidade também. Então, apesar de eu ter desistido porque
a realidade bateu na porta, eu não acho que, tipo, foi pro mal. Eu acho que, aconteceu o que tinha que acontecer porque essas coisas que eu desejava ser nem combinavam comigo, sabe? Tipo, eu me conhecendo hoje, eu acho que, tipo, eu acho que eu não ia me adaptar na vida de cantora, eu acho que eu não ia, talvez, gostar da vida de diplomata por causa do caos, né, político, do cenário mundial de hoje. Eu assisto muitos vídeos do Oliver... Ai, gente, Oliver alguma coisa. Eu acho que é Oliver ou Olivier, sei lá. Um diplomata brasileiro, ele dá muitas entrevistas e tal, e tipo assim, cada dia ele tá num país, ele tem que ir em várias reuniões, falar com um monte de gente, aí eu fico pensando, mano, ele tem que falar e ser legal com um monte de gente que deve ser chato. Imagina ter que ficar lidando com esse monte de político. E quando você sabe que o político não é um político, né, tipo, honesto, porque, tipo assim, ele não é um político eleito pelo povo, mas ele é um diplomata. Ele representa o país em vários tipos de situação, incluindo situações no qual ele tem que ter contato com políticos, com outros diplomatas, com cientistas, com outros representantes dos países do mundo. E assim, tem que lidar com tudo quanto é tipo de gente. Pessoas honestas, pessoas que você sabe que não são tão honestas assim, pessoas doidas, pessoas não tão doidas, pessoas que declaram guerra a outros países, que você por dentro odeia a pessoa, mas que no profissional você tem que sorrir e fazer a diplomacia ali. Daí eu fico pensando, provavelmente também não era pra mim, sabe? Então eu acho que, pensando bem, aconteceu o que tinha que acontecer, apesar de eu ter deixado de querer ser o que eu queria ser antes, sabe? Mas eu acho que no final meio que tudo deu certo, assim. E aí eu continuei estudando. E aí hoje, o que eu desejo ser hoje que ainda não desisti? Gente, eu desejo ganhar na Mega Sena. E é isso. Não vá botar aqui nos comentários que, nossa, é impossível ganhar na Mega Sena. Eu já sei, gente, mas, né, por enquanto eu desejo ser milionária ganhadora da Mega Sena. E é isso. Não, eu tô brincando, mas uma coisa mais realista, eu acho que o que eu desejo ser daqui pra frente é uma pessoa melhor, uma pessoa que ajuda mais as outras pessoas, só ainda não sei de que forma, sabe? Eu acho que eu desejo muito que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa boa e como uma pessoa que ajuda as outras. E aí eu tenho que trabalhar muito isso em mim, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência. Tipo assim, eu quero ser legal, eu quero ajudar as pessoas, mas eu também não tenho muita paciência. Então eu tenho que trabalhar aí o meu estoque de paciência, eu tenho que trabalhar nas sessões com a psicóloga para aumentar, sabe, o meu estoque de paciência para conseguir atingir essa coisa de querer ser legal e de ajudar as pessoas. Eu quero muito ajudar as pessoas de alguma forma, ou com o meu conhecimento, igual eu faço aqui no canal, fazendo, né, 2 quadros ensinando inglês, ou com dicas, ou disseminando o hábito da leitura. E isso faz parte dessa minha vontade de ser uma pessoa boa e de uma pessoa que ajuda as outras pessoas. De alguma forma, eu espero que o impacto seja positivo, entende? Que mais? Eu terminei a minha pós em psicopedagogia clínica institucional, então quero começar a clinicar, né, a atender as pessoas, vou clinicar para adultos e idosos, né, vou aí como psicopedagoga, a gente trabalha na parte de desenvolvimento das habilidades de aprendizado, a gente trabalha com o aprendizado, mas não é aprendizado só acadêmico, é todo tipo de aprendizado. E aí a gente lida com todas as pessoas que têm dificuldade de aprendizado, as pessoas que querem melhorar a sua capacidade de aprender também. Você não precisa ter uma dificuldade de aprendizado para procurar uma psicopedagoga, né? Tipo, a psicopedagoga, eu tava até lendo um artigo do Sebrae agora sobre como legalizar o meu escritório e tudo mais, e eles falam até sobre, tipo assim, você vai prestar uma consultoria educacional também, então estou me pensando, tipo, como consultora educacional também, sabe? Então, eu acho que profissionalmente, daqui pra frente, eu quero trabalhar mais com essa coisa da psicopedagogia, consultoria educacional.
Então, ainda desejo ser isso, sabe? São as coisas que eu desejo ser daqui pra frente. E aí, daqui a 15 anos eu gravo outro vídeo falando se deu certo ou se alguém me disse pra mudar de opinião no meio do caminho. Tô brincando, pessoal, mas é isso. E se você, né, se sentir à vontade, se você quiser compartilhar com a gente aqui do podcast, coloca aqui nos comentários o que você desejava ser até que alguém disse para você ser outra coisa, ou o que você ainda deseja ser, que a sociedade ou as influências externas ainda não mudaram a sua percepção ou não bateu ainda aquele choque de realidade. Me conta aqui nos comentários. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E a gente vai se falar nos próximos vídeos, pessoal. Uma ótima semana para vocês e até logo. Tchau!